Agora sim. Boa noite a todos, tudo bem? Como é que estão todos aí? Desculpe a demora, estávamos só aguardando mais algumas pessoas que estavam, com alguns problemas para entrar. Agora nós vamos começar, tá bom? Bom, hã, alguns, já me conhecem, né, mas para quem não me conhece, eu sou Reginaldo Barbosa, consultor técnico da Veta Química, tá? E como nós prometemos no último webinar, vamos iniciar agora, algumas palestras técnicas, né. Então esta é a primeira de várias, tá. E eu escolhi um tema, que eu acho que poucos aí têm problemas em produção, né, então acho que é um tema que é pertinente a todos que estão presentes aí. Nós vamos falar um pouquinho dos problemas de processo e como nós fazemos para solucionar eles, tá. Então vamos iniciar aqui então agora, mas antes eu queria só, fazer uma dinâmica diferente com vocês hoje, tá. Vocês vão olhar em cima, na parte de cima da tela aí, tem, um bonequinho com uma mãozinha levantada aí. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou iniciar a explicação, e quem tiver qualquer dúvida, alguma coisa, levanta a mão. Tá? E aí a gente vai liberar o áudio, você pode fazer uma pergunta, ou vocês podem mandar a pergunta via chat, tá? Vocês podem fazer a pergunta, podem falar, e eu já respondo imediatamente, para a gente não deixar todas as perguntas para o final. Vamos tentar, fazer um trabalho um pouco mais dinâmico dessa vez, tá bom? Então, não sei se vocês já localizaram aí na parte de cima, tá? É o terceiro bonequinho, aí vocês vão clicar. Aí nós abrimos o áudio para vocês, vocês fazem a pergunta, e eu já respondo de imediato, tá bom? Então, vocês também vão me ajudar hoje. Então vamos lá. Bom, todo o processo de fabricação, né, na parte de borracha, nós temos algumas etapas que são envolvidas. Inicialmente o armazenamento, tá? Nós temos pesagem, mistura e vulcanização. Hoje nós vamos conversar sobre mistura e vulcanização, na parte do processo de mistura, que, nós temos 2 pontos que são, complicados na parte da mistura. Um deles é a dispersão do material e homogeneização, tá. Qual a diferença entre um e outro? Acho que esse é um ponto que a gente também sempre tem que se atentar, tá. A borracha, eh quando ela está bem homogeneizada, todo o seu conteúdo, todos os produtos estão uniformes, estão bem homogêneo, tá. Quando a gente fala em dispersão, o material só está misturado no meio ali, mas não está o composto não está por igual. Então o que que onde a gente vê isso? O Bamburi, ele só mistura, ele só aglomera o material. E depois disso eu jogo ele para o cilindro, tá, para fazer a homogeneização, tá. Essa homogeneização precisa ser muito bem feita, senão nós vamos ter problemas de processo, tá. No artefato final, esse processo vai interferir diretamente, tá. Então por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, nessa parte. Então onde nós vamos falar então um pouquinho justamente na parte de homogeneização. O que que pode influenciar, né, quais são os fatores que influenciam na parte de dispersão e homogeneização do composto? Viscosidade da borracha, ela interfere diretamente nisso. O fator de preenchimento do Bamburi, você tem que se atentar, porque não adianta eu pegar um Bamburi e ter um peso maior ou um peso menor, o composto não vai ficar bem misturado, tá. Então eu preciso ter o fator de preenchimento, dentro da câmara perfeito. Os cuidados no momento, de acelerar o composto, às vezes, nesse momento, às vezes eu posso perder todo o meu trabalho,
Posso queimar, posso... Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também. E um outro ponto são os tipos de cargas que são utilizadas. Tamanho de partícula, o tipo até da própria carga, se ela é compatível ou não com o elastômero, se ela é reforçante, se ela só é de enchimento, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, quando a gente fala de viscosidade, principalmente borracha natural, que nós temos uma variação, ainda mais agora nós estamos passando numa fase que é da entre-safra, com certeza todos vocês estão sofrendo, principalmente com viscosidades mais altas, a borracha vem um pouco mais seca. Então, nós temos os peptizantes que nos ajudam a acertar essa viscosidade, tá? Então, ele diminui a viscosidade da borracha, desculpa, a borracha natural através da quebra da nervura dela, tá? E sempre adicionar o peptizante junto com a borracha natural. É no início do processo, tá? Não adianta jogar depois, nós vamos ter um problema, tá? Ela precisa iniciar o processo de redução de viscosidade para que a incorporação dos materiais seja perfeita. Quais são os tipos de peptizantes que nós temos disponíveis hoje? Nós temos os químicos, que ele reduz a viscosidade do polímero, né, através da quebra das ligações, tá? Ele atua diretamente na estrutura. E nós temos os físicos, tá? Que ele age na parte da lubrificação da cadeia. Ele acaba alongando ela, né, diminuindo a viscosidade. E qual seria melhor, né? Essa pergunta sempre me fazem. Qual que é o melhor? Qual que é o ideal? Químico ou físico? Tá? Ah, depende muito do tipo de borracha natural que você está usando. A RSS1, que é a Smoke Sheet, ela tem mais nervura. Então, eu preciso de um peptizante químico. Ele funciona muito melhor, tá? Já para JEB convencional, o físico atende muito bem, tá? Então, o ideal é você fazer a escolha adequada. O que acontece quando eu uso químico na JEB? Eu posso usar? Posso, sem problema. Só que eu preciso me atentar à dosagem. Preciso usar quantidades menores, porque senão vai virar um chiclete. E isso é ruim também para a dispersão de algumas cargas. A Veta trabalha com a distribuição de um peptizante físico, tá? Que é o Oxipep 46. Ele melhora a incorporação de todos os aditivos, né, da borracha assim que ele é utilizado e reduz o consumo de energia também. Você queimar a borracha natural, ainda mais que os bamburis possuem motores muito grandes, tem bamburis até de 100 cavalos ou até maiores, ele ajuda na redução do consumo de energia. Normalmente a gente indica de 0,5% a 1% sobre o peso da borracha natural. Perfeito? Homogeneizadores. Eles são utilizados também para melhorar a homogeneização do material, das borrachas, dos compostos, tá? E até quando eu trabalho com polímeros diferentes, eu quero misturar borrachas que são diferentes, uma nitrílica com uma natural, às vezes eu preciso de uma propriedade mecânica, tá? Não estou falando de propriedade química, estou falando mecânica, preciso melhorar alguma coisa. O homogeneizador, ele ajuda nessa incorporação, tá? Ele também reduz o consumo de energia, porque ele também reduz a viscosidade, tá? E eu ganho um tempo também na mistura, tá? Ele tem um ganho considerável no tempo de mistura. Ele reduz a viscosidade de cada polímero e aí ele acaba também melhorando a solubilidade, tá? E aí a mistura, o composto fica muito mais uniforme, tá? As polaridades também, quando eu pego duas borrachas com polaridades diferentes, eu consigo compatibilizar as duas, tá? Através do homogeneizador. Eu incorporo ele na borracha com a viscosidade mais alta e depois eu entro com a outro elastômero.
Os homogeneizadores, nós trabalhamos com 2 tipos, tá? O Oxygen 40 para compostos escuros, tá? É interessante que quando você tem um problema de emenda, alguma coisa, em algum tipo de peça, né? Aqueles cortes, alguma coisa, o Oxygen ele também ajuda a evitar aquelas falhas. Isso, né? Eu já estou falando na parte de vulcanização. E nós temos também o Oxygen 100, que é para compostos escuros, desculpa, claros, tá? Tipo solados, peças coloridas, coisas assim, ele funciona muito bem, tá? Principalmente quando o composto colorido nós temos um problema, que a viscosidade fica muito alta devido à carga. As cargas minerais, a sílica também, e como ele fica com uma viscosidade um pouco mais alta, o oxigênio ele ajuda também na incorporação, na mistura, na homogeneização desses materiais. Ele vai compatibilizar, ele vai compactar melhor essas cargas dentro do composto. Um ponto bastante crítico, né? Sempre dá problema quando eu vou acelerar um composto, tá? A aceleração ela é complicadíssima, porque, primeiro, eu preciso tomar cuidado com as temperaturas de trabalho, tá? A partir de temperaturas acima de 120 graus, eu já inicio uma pré-cura, tá? Então, no Bamburi, eu posso acelerar no Bamburi, sim, desde que eu tenha um excelente controle de temperatura. Caso você não tenha esse controle, se o composto ultrapassa essa temperatura durante o processo, eu não recomendo, tá? E no cilindro, eu pego os aceleradores e vou jogar no composto. Um erro comum que eu sempre vejo nas fábricas, a pessoa pega um pote ou um saquinho e joga no meio do cilindro, tá? Isso é errado porque eu vou acumular o material só no meio. E um outro erro grave é cortar a borracha. Eu não posso cortar. O pessoal corta, o material cai na bandeja, dá muito mais trabalho depois para o operador ele ficar recolhendo isso da bandeja. Pessoal, peraí só um minutinho, tem uma pergunta aqui. Reginaldo, nós temos uma pergunta. Algum método a sugerir para medir o volume de uma câmara de Banbury com desgaste para um cálculo mais preciso do fator de enchimento? Boa pergunta. O que acontece com os Bamburis, né? Quando você pega um Bamburi novo, né, você já vai ter a especificação dele. Só que com o desgaste, então você vai aumentando esse volume. É, Alguns falam de você fazer o teste, né? Pesa um composto e coloca no Bamburi, bate. Então vamos fazer uma conta simples. É o volume do Bamburi vezes a densidade. Aí você vai ter o peso para a câmara, tá? Depende do Bamburi, se vai ser um Bamburi que ele é 100%, então ele é direto. Tem alguns que é 80%, outros são 60%, então a gente tem que fazer só esse ajuste. Normalmente, o que você faz, que é mais fácil? Alguns falam de preencher com o grão de milho, coisas assim. Eu acho que não é necessário. O que você tem que verificar? A hora que você joga o composto, ele tem que cair uniforme. Não pode cair pó, nem a mais, nem a menos. Não pode, ele tem que sair uniforme, tá? Então, assim, vai variar muito do tipo de material que você utiliza, primeiro no seu bambu, a densidade muito determinante para isso. Quando eu uso carga mineral, principalmente caulim, ele é muito pesado. Então, eu preciso de um volume um pouco maior para poder, né, um peso um pouco maior para poder dar compactação. Então, o ideal é você ir fazendo testes, verificar se ele está caindo, se cai pó ainda. Se cai pó, aí o que que a gente tem que ver? Aumenta um pouquinho e vê se continua, né? Se continuar, você diminui. Porque fazer cálculo, existe o cálculo de você preencher com grão de milho, mas eu ainda não sou muito fã desse processo. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Vamos lá? Então, voltando na parte da aceleração, o pessoal perde muito na hora que joga o acelerador e já corta de uma vez. Então, o que eu sempre recomendo é você pegar e ir jogando aos poucos, né?
no cilindro, vai jogando aos pouquinhos, de um lado para o outro, e deixa a borracha trabalhar. Não corta, não faz nada, deixa ela absorver. Depois, assim que absorveu, você joga mais, tá? Uma forma também que eu sempre indico para os meus clientes, que eu acho que é legal, se o seu operador é teimoso e continua cortando, amarra a mão dele. Aí resolveu o nosso problema, tá? A gente amarra a mão dele que a gente não vai ter mais problema. Ele jogou o acelerador, amarra e espera a borracha trabalhar, tá? Mas isso é muito importante porque eu vou ter problemas lá na frente, tá? Eu vou ter um problema na produção. Peças com paredes finas, ele vai apresentar um problema de bolha, ele vai ter uma partícula, alguma coisa assim. Cargas. Bom, aqui a gente consegue observar as partículas de cada um, o tamanho da partícula de cada carga. A do negro de fumo, você vê que ela tem um tamanho de partícula relativamente pequeno, mas a área superficial ela vai ser maior, de contato, né? Então a absorção ela é muito melhor. A sílica, se nós observarmos, ela tem algumas partículas maiores, outras menores. O problema da sílica é que a partícula dela ela parece um queijo suíço. Então eu tenho muito problema da borracha, ela não conseguir às vezes absorver em tempo os aceleradores, porque a sílica acaba roubando, né? Então a sílica é um que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de usar. Carbonato de cálcio e caulin são cargas de enchimento. Você vê pelo tamanho da partícula que são bem maiores, mas a minha área superficial de contato com o elastômero é menor. Então ela não reforça, ela só enche, tá? Normalmente, as cargas minerais, elas também interferem na viscosidade, deixando a viscosidade muito alta do composto. Bom, alguns problemas comuns, né? Com certeza tem um amigo meu que está aqui hoje com a gente, que teve um problema desse e me ligou. É o composto grudar no cilindro, tá? Depende muito da borracha que é utilizada, tá? A borracha, ela realmente, algumas elas acabam aderindo mais ao cilindro. O neoprene, né? O policloropreno é uma delas. O polietileno clorosulfonado, que é o Hypalon. Fluodelastômero também tem este problema. Poliacrílica, silicone, tá? Normalmente elas tendem a ter uma aderência maior ao rolo do cilindro. E às vezes tem empresas que precisam ter resinas de taque, às vezes para montagem de alguma coisa. Então usa uma resina para dar taque. Isso também vai fazer com que a borracha acabe aderindo ao rolo, tá? O que acontece, tá? Na policloropreno, polietileno clorosulfonado e o fluorelastômero, eles utilizam o óxido de magnésio como ativador. O óxido de magnésio, ele acaba aderindo ao cromo duro do rolo, tá? Então, o primeiro cuidado é não deixar o magnésio bater no rolo, tá? Não pode bater. Se ele pegar no rolo, ele vai grudar, tá? Silicone, poliacrílica, preciso tomar cuidado com as temperaturas do cilindro. Cilindros muito quentes, a borracha vai grudar também, tá? Então, eu preciso tomar muito cuidado. O fluorelastômero, além dele também grudar com o óxido de magnésio, ele também adere se o cilindro estiver muito quente, tá? Esses são alguns exemplos. Dependendo da composição, né? Natural, SBR, pode grudar, dependendo da dureza, dependendo da resina que eu tenho, pode aderir, tá bom? Eu tenho mais uma pergunta, pode fazer. Reginaldo, o Anderson, ele vai fazer uma pergunta para você. Manda aí, Anderson. Pode liberar o seu áudio, Anderson, e fazer a pergunta.
O Reginaldo, o excesso de resina fenólica, né, ela pode acontecer ao contrário, né, estragar a borracha, não fazer o grude correto? Ao contrário, não. Ao contrário, não. A resina fenólica, ela é uma resina de taque, né? Então, assim, quando você usa uma quantidade maior para melhorar o taque, ela não tem esse problema de não grudar, ao contrário. Mas dependendo do composto que você tem, às vezes ele não gruda no cilindro, dependendo do seu rolo, alguma coisa, ou temperatura de trabalho. Mas acontece de não grudar tanto, você consegue até trabalhar. E outra, depende do tipo da resina fenólica, nós temos N tipos, né? Então, às vezes tem um tipo que gruda mais que a outra, tudo depende da quantidade e o grade que você está utilizando. Mas, normalmente, ele vai, a tendência é grudar. Certinho? Vamos lá. Nós trabalhamos com alguns auxiliares que são dispersantes, né? O Oxlube 12 é um deles, tá? Então, ele facilita o processo em misturador aberto e ele evita a adesão ao rolo. Quando eu utilizo ele em neoprene, principalmente, eu coloco no início do processo, o neoprene não adere ao rolo, ele não deixa o magnésio atingir o rolo, tá? E como ele tem um baixo ponto de fusão, que isso também é muito importante, ele já inicia, né, o trabalho dele desde o começo. Tá? Quando eu tenho também compostos altamente carregados, né, ele também ajuda na homogeneização deles. Tá? Normalmente a gente recomenda uma dosagem de 1 a 3. Tá? Mais do que isso, mais do que 3 PHRs, não é necessário. Quando eu tenho os compostos que grudam muito, alguma coisa assim, normalmente a gente indica a utilização de um sabão anti-taque, tá? Então, nós temos um também que é usado após a saída do cilindro, né? Colocamos em tanques, alguma coisa assim. E aí ele forma uma camada, uma película, né, isolante entre mantas e eu posso empilhar, tá? E ele não, assim, quando você for pegar essas mantas para levar para a produção, eu não fico perdendo tempo tendo que ficar descolando, tá? E a vantagem deste material que nós trabalhamos hoje, ele é totalmente biodegradável, tá? E eu diluo ele de 5 a 10% em água, tá? Tá aqui, ó, esse aqui é o laudo de degradabilidade dele, 91,1%. Então, você pode descartar ele em qualquer lugar sem nenhum problema. Tá? Alguns outros antitaques que existem no mercado não são biodegradáveis. Então, na verdade, você não pode descartar ele em qualquer lugar. Tá? Esse não, esse aqui vocês podem descartar tranquilamente. Uma pergunta que sempre me fazem é a questão se ele interfere na adesão borracha-metal, borracha-borracha. Aí nós fizemos um teste, né? E aqui, ó, a gente consegue comprovar que um composto, tá? Que é teste ASTM para tração, usando sem o antitaque e com o antitaque, deu empate técnico. Para mim, deu o mesmo resultado, tá? Então é tranquilo para você utilizar, ele não interfere nas propriedades. Pronto. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora da vulcanização, tá? Alguns problemas que nós temos com a parte de vulcanização do artefato. Má formação do artefato, que são vocês podem ver, são algumas falhas, né? Algumas de preenchimento e tal. Ele pode estar ligado à velocidade de vulcanização muito acelerado, né? A fluidez do material, quando ele está muito carregado, alguma coisa assim, ele também não flui, não consegue preencher a cavidade. Temperatura da prensa,
ou injetora também muito elevado, então o material ele vulcaniza antes da hora. Eu tenho algumas falhas também que podem provocar isso, que é excesso de materiais graxos, como estearina, parafinas, excesso de auxiliar, lembra que eu falei anteriormente? Auxiliar de processo, o limite é 3 partes. Quando eu uso mais, eu tenho esse risco, tá? Ele também pode provocar um problema de má formação. Sujidade em molde, tá? A estearina também provoca esse tipo de problema no molde, então, auxiliares de processo que tenham resíduos durante o processo de fabricação, eles tenham resíduos de ácido graxo da reação, ele também vai sobrar e vai dar sujidade no molde. Quando eu uso plastificantes que são incompatíveis com o elastômero, né? Por exemplo, o SBR, o que é compatível com ele é o óleo aromático ou óleo naftênico. Se eu usar um óleo parafínico, ele vai provocar sujidade no molde, vai ter migração, eu vou ter manchamento na superfície da peça, tá? Então, eu tenho que verificar sempre a compatibilidade do plastificante com o elastômero, tá? Alguns tipos de desmoldante também acabam provocando sujidade. A emulsão de silicone, ele, quando não diluído corretamente, ele vai provocar sujidade. E algumas empresas utilizam detergente. E isso também acaba dando sujidade no molde. E ainda a oxidação. Quando a peça está grudando no molde, tá? A vulcanização pode não estar suficiente, o material ele vulcanizou, não está totalmente vulcanizado, então ele acaba grudando, né? Alguns tipos de resinas, somente as de TAC, para dar, às vezes, quando você tem um banho de emenda, alguma coisa, você usa uma resina de pegajosidade, ela pode provocar essa adesão no molde. As próprias sujidades, que nós falamos agora, a borracha acaba grudando na própria sujeira. E aí ela não sai. Falta de desmoldante ou o desmoldante acaba provocando aquela sujidade que nós acabamos de falar, tá? Agentes de fluxo, eles acabam ajudando, né, principalmente na redução do atrito entre o composto e o molde, né? Então eles acabam ajudando para que o composto não, né, a peça não grude no molde. Em alguns tipos de agentes de fluxo, eles têm a função secundária da incorporação das cargas, então ele melhora a dispersão. Eles acabam reduzindo também, em alguns casos, a temperatura de descarga do composto, tá? Não pode provocar sujidade no molde. Então, a escolha do agente de fluxo é muito importante. Eu tenho que escolher um que não tenha resíduo de ácido graxo, né? Onde eu vejo isso? É o índice de acidez. Você pegar um auxiliar que vem lá no certificado um índice de acidez muito elevado, ele vai provocar uma sujidade no molde. Ele acaba, então, auxiliando, né, a desmoldagem da peça. E ele também ele atua como um lubrificante interno e externo. A dosagem indicada também é muito importante, é de 1 a 3 PHR. Você vê que nunca ultrapassa 3. Bom, nós trabalhamos com o tipo que é o óxido de 60, é o mais usual, tá? Ele é ideal para injeção, não provoca sujidade em molde, porque ele é totalmente isento de acidez, tá? A reação dele, ele zera totalmente a acidez, tá? E ele tem um excelente fluxo, ele ajuda muito na fluidez. Em extrusão, ele acaba melhorando o acabamento superficial do perfil, tá? E quando adicionamos ele também ao EVA, como ele tira o atrito superficial entre o molde
né, e o composto, a expansão das placas ficam maiores. Tá? Ele acaba também ajudando reduzindo o ciclo de vulcanização, porque eu vou sacar a peça mais rápido. Então, eu acabo ganhando no ciclo final do dia. Nós fizemos um estudo, né, comparando alguns auxiliares de mercado, né, e aí o que acontece? O Oxlube 60, ele diminui a viscosidade do composto, por isso que ele ajuda também na hora de injetar, principalmente, e na extrusão ele acaba fazendo com que o acabamento da peça fique melhor devido a isso. A questão do tempo de vulcanização, né? Vocês podem ver, o T90, ele teve, na realidade, ele aumentou, então ele aumenta a segurança do composto, tá? Eu tenho menos atrito na mistura e eu acabo tendo um composto mais seguro, né? Você vê que ele tem um ganho. E aí, nas propriedades mecânicas, como eu tenho uma dispersão melhor, automaticamente eu vou ter algumas propriedades melhores também. Eu tive um aumento no alongamento. Ele teve, com relação ao composto de referência, ele teve um ganho na tensão de ruptura. O módulo também, que ele ajuda em algumas propriedades mecânicas, principalmente em pneu para a parte de rolamento, ele melhorou, tá? Ele melhora o rasgo. Densidade, ele não teve alteração, né? A dureza, vocês podem observar que ele deu uma pequena queda, que ele mexe um pouquinho na viscosidade, né? Mas dentro do especificado. E olha, interessante, principalmente para o pessoal de pneu e pessoal calçadista, ele melhorou a abrasão, porque a minha incorporação das cargas ficaram melhores. Então, automaticamente eu melhoro a resistência à abrasão, tá? E aí, a resiliência também, ele ficou uma peça mais viva, né? Também porque teve uma incorporação melhor. Bolhas. Elas estão normalmente ligadas à parte de umidade, tá? Isso é uma das causas. Excesso de aceleração em peças mais grossas também provocam as bolhas internas. Na verdade, é o que a gente chama de, parece um soufflé, né? Você corta a peça e na parte interna dela, ela está cheio de microporos, né? Por que acontece isso? Ela está muito acelerada. A borracha é um excelente isolante térmico, né? Então, ela vulcaniza muito rápido por fora e o calor não consegue chegar na parte interna da peça, né? Então, ela acaba não vulcanizando, tá? E assim, muita gente comete o erro de acelerar mais. Quanto mais eu acelero, pior ela vai ficando. Na verdade, eu tenho que tirar a aceleração ou alterar a temperatura. A falta de vulcanização também, quando a borracha não vulcanizou completamente, então eu ainda tenho muitos gases internos ainda que não reagiram. Então, quando eu tiro a peça, ela forma algumas bolhas também. Óleo incompatível, né, ou de baixo ponto de fulgor, ele acaba evaporando, né, ele acaba migrando e formam bolhas na superfície. E quando eu tenho uma temperatura muito elevada do platô também, eu posso ter um aparecimento de bolhas. Quando a gente fala da parte de umidade, né, do composto, então o que eu posso... Eu posso utilizar um dissecante para retirar essa umidade. É um material à base de óxido de cálcio. Com a água ele forma o óxido de cálcio, então ele elimina toda a umidade e vira uma carga inerte. Virando hidróxido, ele vira uma carga inerte. Nós trabalhamos hoje com o dissecal AX56, né, que ele é um material que ele está pré-disperso em umectantes especiais para que ele fique protegido. Quem faz perfil, né, vulcanização contínua, é obrigatório o uso, não tem como você fazer um perfil e não utilizar um dissecante, né? E o que nós temos ele embalado em saquinhos pré-pesados de EVA de meio a 1 quilo em caixas de papelão com peso de 21 quilos. O que é interessante é que eu não preciso pesar,
eu já jogo esse saquinho de EVA direto na mistura. O EVA é totalmente compatível, né, com a borracha, então a borracha acaba absorvendo ele sem maiores problemas. Estreante ozonante. A cera antiozonante ela é base parafínica, tá? Ela protege o artefato contra o intemperismo, ele migra para a superfície, forma uma película, né? E essa película, ela protege o artefato. A única coisa que ele é ideal para peças estáticas, né? Peças que possuam, que têm um trabalho dinâmico, essa camada ela quebra, né? Ele ajuda também no aparecimento de blooming, né? Que é essa mancha esbranquiçada que eu tenho, né? Que às vezes algumas peças acabam apresentando, né? E pode ser utilizado também em conjunto com o antioxidante e antiozonante, e aí ele forma uma proteção totalmente eficiente. E a vantagem é que ele é não manchante, então pode ser utilizado tanto em compostos pretos quanto coloridos. Dosagem indicada de 3 a 5 PHS. Tá? Bom, pessoal, vamos aproveitar agora e tirar as dúvidas. Fiquem à vontade para perguntar. Vocês estão aí? Ou vocês vão deixar para me ligar amanhã para perguntar? Tem uma pergunta, né? Tem uma no áudio e tem outra que veio na... Qual que a gente vai... Vai da Pris, então, primeiro, né? Vamos lá. Vamos lá. Vou falar primeiro a do chat, tá, Reginaldo? Beleza. O Daniel Souza está perguntando: o auxiliar apresentado possui compatibilidade para todos os tipos de borracha? Legal. Bom, Daniel, é o seguinte, os auxiliares eu apresentei poucos tipos aqui, existe na realidade uma linha completa. Então, cada elastômero ele tem alguns auxiliares específicos, né? Eu sei que a sua pergunta está relacionada mais ao fluorelastômero, né? Então, na realidade, no caso, o fluorelastômero usa ou uma cera de polietileno, ou uma cera de carnaúba, alguma coisa assim, tá? Que são os mais compatíveis com ele, tá? Agora, os demais, que nem o que eu apresentei, o Clube 60, por exemplo, que eu apresentei, ele é compatível com praticamente todos os tipos de elastômeros. E com certeza é a Paty que está perguntando. Vamos na Paty agora. Pode perguntar. Vamos lá, liberei o microfone. Pode liberar o microfone e fazer sua pergunta. Ué, Boa vai. noite, Regi. Fala, Paty, tudo bem? Manda aí. Tudo bem? Eu tô com problema grave aqui. E eu preciso saber como que eu vou melhorar a resiliência com alta dureza. Eu sabia que você ia fazer pergunta para mim. Eu estava esperando. Esse é um assunto até que a gente está discutindo há alguns dias, né, sobre esse assunto, né? Está um mistério. Na realidade, a resiliência, né, ela está ligada ao tipo de carga. A gente já conversou bastante sobre isso. Então, a carga interfere diretamente, né? Negro de fumo reforçante demais, ele acaba interferindo, né, diminuindo a resiliência. Então, eu preciso usar negros de fumo que são semi-reforçantes, né? Tipo um 772 seria perfeito, né, para isso. A borracha também interfere diretamente, tá?
A borracha natural ela tem uma excelente resiliência. Polibutadieno também ajuda bastante, né? E a homogeneização do composto tem que estar perfeita também. Você viu até nos resultados que a gente apresentou ali. Você tem um ganho na resiliência quando eu tenho uma melhor homogeneização, tá? Então, nós temos que analisar todos esses pontos para a gente tentar resolver o problema. Eu sei que seu problema está bem grave. Vai aproveitar e fazer mais alguma pergunta? Não, por enquanto é isso mesmo. Eu vou aguardar a agenda. Pode deixar. Obrigado, Rede. Nada, tudo de bom. Até mais, para você Até também. Bom, vamos lá, temos mais uma pergunta no chat. O Marcos Correia está perguntando. Reginaldo, quando um composto ganha temperatura no momento da extrusão, como faço para diminuir? Legal, vamos lá. Bom, Marcos, na realidade, quando ele começa a ganhar muita temperatura, a primeira coisa, verifica a viscosidade do elastômero base que você está utilizando, verifica se a viscosidade dela está muito alta, né, do elastômero. Você está usando algum tipo de auxiliar, se você está utilizando algum tipo de resina plastificante, aí agora a gente falou até aqui de resina de TAC, mas às vezes algumas resinas plastificantes ajudam, tá? Os homogeneizadores que a gente conversou aqui também, eles podem ajudar na redução de temperatura, né? Porque o problema é no atrito, né? De atrito. Uma outra coisa também, verifica a refrigeração da sua máquina, verifica se ela está legal, né? Eu já tive vários clientes com vários problemas nesse sentido, né? Às vezes a refrigeração ela não é tão eficiente, e aí eu gero um calor, né, na hora da extrusão, tá? E o tipo de carga, às vezes, que você está usando, né? Por exemplo, o caulim, ele ajuda na redução, porque ele gera menos atrito. A partícula dele é mais arredondada, tudo, então ele gera menos atrito na hora da extrusão. Ele ajuda um pouco. Legal? Mais nenhuma pergunta, pessoal? Não quer aproveitar? Não? Bom, então não tem pergunta. Então, bom, pessoal, queria agradecer, né, a participação de todos vocês. Opa! Olha lá, Marcos voltou. Peraí, que voltou mais uma pergunta aqui. Vamos lá, Marcos. Na verdade, ele está fazendo uma afirmação. É este meu problema. Problema. Tenho um alto atrito devido à dureza que tem. Beleza. Então, Marcos, de repente, verifica primeiro se você está usando um elastômero também com uma viscosidade um pouco mais alta. De repente, você pode trocar ou substituir por uma de viscosidade um pouco mais baixa, né? E usar alguma resina plastificante, né, que vai te ajudar a reduzir esse atrito, né? A dureza alta, realmente, ela gera mais calor. Esse realmente é um problema. Reginaldo, a gente liberou o microfone do Marcos. Marcos, se você quiser Pode falar, acho que fica até mais fácil. Quer aproveitar para perguntar, Marcos, para falar? Mas depois, Marcos, se você quiser me ligar para a gente conversar um pouco melhor, de repente eu posso te dar algumas dicas, algumas sugestões aí para melhoria, tá? Estou à disposição. Opa, tem mais um. Anderson. O microfone está liberado, Anderson, pode falar. Pode falar. Reginaldo, é o Marcelo, tudo bem? Eu já imaginei que fosse você. Tudo bem, Marcelo? Ótimo. Então, usar auxiliares de fluxo e de mistura junto na formulação é recomendado ou pode atrapalhar?
Então, tudo vai depender, né, então, somente do que você precisa, qual que é o seu problema. Não é proibido fazer isso, só toma cuidado e se atentar com as dosagens, né? Eu posso utilizar a propriedade de ambos, né? Um vai ajudar na incorporação das cargas e o outro me auxilia na fluidez, por exemplo. Quando um deles não resolve o problema, tá? Então, você pode usar sim, né? Mas às vezes, dependendo do tipo de auxiliar, eu consigo as duas funções. Eu tenho alguns auxiliares de fluxo que ele também tem uma propriedade também de incorporação de material, de de aglomerante, né? Tá? Então ele vai ajudar. Então, por exemplo, o Oxlube 60 é um deles. Muitos brigam comigo que falam que o Oxlube 60 ele é mais caro que os demais, mas ele tem dupla função. Então você não precisa utilizar dois materiais, entendeu? Entendi. Obrigado, viu? Que é isso, Marcelo? Tudo de bom. Um abraço. Abraço. Paty de novo. Pode falar, Paty. Não é a Paty. Ah! Não é só a Paty que está aqui. Ela ia me perguntar. Tudo bem? O que é isso? Está esquecendo das outras? Não fica com ciúmes, não. Regi, é o seguinte. Por que a borracha sofre deformação quando a gente utiliza as resinas plásticas? Porque, na realidade, o plástico ele não tem a mesma vida, a mesma resiliência que a borracha, né? Mesmo as resinas convencionais, se eu usar em excesso, eu vou ter uma deformação maior, porque ela muda a estrutura, né? Então, a resina plástica ela não tem a mesma vida, ela não tem a mesma resiliência que a borracha, é uma característica do polímero, né? Ah, sim, entendi. Isso aí. Tá bom? Beleza, obrigada. Obrigado você. Bom, pessoal, eu acho que agora encerrou. Bom, tem o meu contato aqui, tá? Meu telefone, meu e-mail. Eu quero agradecer muito vocês, a participação de vocês. Nós vamos ter outras palestras, nós já estamos no desenvolvimento de mais algumas palestras técnicas, tá? Depois, se vocês quiserem mandar por e-mail algumas sugestões também de assuntos que a gente pode abordar, né, que nós podemos conversar com vocês, tá? Eu fico aberto a sugestões, tá bom? Mas a ideia das próximas é nós falarmos um pouquinho de desmoldante semipermanente, tá? E adesão metal borracha. Essas são as próximas que estão na fila, tá? Mas eu aceito sugestões também.